Agora vai. Então, meus irmãos, estamos felizes porque podemos meditar na palavra do Senhor, compreender, entender a sua vontade, ouvir a sua voz. Comecei justamente recapitulando o que o Senhor tem falado conosco nos últimos dias, né? Então, eu estava lembrando aqui que o pastor falou sobre Pedro, como ele ficou desanimado mesmo logo depois da ressurreição de Jesus. Depois de Pedro ter negado Jesus 3 vezes, Jesus encontrou com ele 2 vezes e ainda disse, olha, com ele e com os outros discípulos, ele disse, olha, assim como o Pai enviou, eu vos envio, eu lhes dou autoridade. Mas depois disso, Pedro ainda olhou para um e para o outro e disse, vou voltar para a pescaria, vou pescar, né? Vou voltar para o meu trabalho anterior, mostrando ali que ele não entendeu o que Jesus estava esperando dele. E aí depois foi pregado sobre Amós, né? Como o Senhor, na outra semana, o Senhor falando, olha, o povo de Israel, e assim ele fala conosco, né? Falava conosco, se vocês me rejeitam, se vocês não fazem não cumprem a sua parte da aliança que eu fiz com vocês, como nós vamos poder andar junto? E aí Deus já até coloca diante de nós a consequência de nós virarmos as costas para Ele, que é o castigo que ia vir. Naquela profecia ele falava sobre o castigo sobre Israel, e isso serve para nós também, porque tem uma profecia de castigo para a humanidade como um todo que rejeita ao Senhor. E depois, na outra semana, foi falando sobre o pecado, né? Quatro formas de nós pecarmos, e por palavras, por pensamentos, por obras e por negligência. E o Senhor, eu percebo no decorrer de todas essas palavras, o Senhor nos mostrando que a sua vontade é que nós estejamos firmes e constantes na presença do Senhor, fazendo o seu querer, fazendo a sua vontade, e de forma, buscando uma santidade, buscando fazer o que é agradável ao Senhor. Então nós precisamos ter em mente que o Senhor tem nos alertado, e a palavra tem sido muito mais no sentido de, meus irmãos, desperta, acorda, eu estou próximo e eu preciso que vocês sejam a noiva, né, adornada, purificada, que eu venho buscar, né? O Senhor falando isso conosco. E a palavra que o Senhor falou no meu coração essa semana vai na mesma direção, e eu entendo que ela vem agora completar ainda mais o entendimento da palavra do Senhor, para que nós tenhamos firme e claro o que o Senhor espera de nós. Nós, por muito tempo, vivemos um evangelho superficial, eu digo isso por mim mesmo, e o Senhor quer que nós tenhamos um relacionamento completo. Quando Ele fala amar a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, Ele está sendo muito intenso no mandamento. Tem que ser todo, não tem parcial. Não é uma área de sua vida, tem que amar a Deus. É você por inteiro. Os teus ossos, o teu corpo, a tua vida toda, os teus pensamentos, o teu espírito, a tua alma, corpo, alma e espírito, entregues ao Senhor. E é isso que o Senhor tem nos chamado. Uma vida que nós possamos mergulhar no rio do Espírito, mergulhar nas águas do Espírito completamente, não ficar à beira, com os pés, né, ainda alicerçados na nossa própria força, mas deixar que o Espírito Santo nos leve aonde Ele quiser. E esse é o chamamento do Senhor nesses dias. E eu quero convidar os irmãos a meditar lá em Colossenses, capítulo 3. Deixa eu pôr aqui do lado. Vamos ver se não vai perder o áudio depois também. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, aqui está. Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas coisas que são da terra. Versículo 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo
Eu vou ainda, se você abriu sua Bíblia aí em Colossenses, mantenha ela aberta que a gente vai falar um pouco mais sobre esses textos. Então veja o que o Senhor tem falado. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ele é radical. Paulo é usado aqui para falar com os colossenses. Ele, para quem, né, se você olhar o contexto, esse aqui é o 3º capítulo, lá no 1º capítulo, Paulo começa elogiando a igreja dos colossenses, falando como é notória, né, a fé deles e a obra que eles fazem no Senhor. E ele começa então a exortar, a elogiar, a exaltar o que o Senhor tem feito na vida deles. E no capítulo 1 ele começa a fazer isso. Então ele está lá falando da fé e do amor que os colossenses demonstram. Então ele está falando com um povo que ama o Senhor e quer fazer, e tem feito, tem dado exemplo de como faz a vontade do Senhor. No mesmo capítulo, no capítulo 1 ainda, Paulo começa a dizer como ele tem orado por este povo. E olha qual é a oração de Paulo. Vou ler só o capítulo, o versículo 9 e 10, para vocês entenderem onde Paulo vai chegar. Olha só, versículo 9 e 10 de Colossenses. Diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ele está falando com um povo que já fazia a vontade de Deus, que amava a Deus, que tinha muita fé, e ele já está dizendo o seguinte: olha, é muito bom isso que vocês têm feito, que o Espírito Santo tem feito na vida de vocês, e eu continuo orando para que vocês ainda mais aumentem. A minha oração é que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade, a vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que vocês possam andar dignamente diante do Senhor, agradando ao Senhor em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então algo ainda precisava ser desenvolvido no povo de Colosso. Era um povo que amava a Deus, um povo que servia ao Senhor, é um povo que entendeu o Evangelho, mas Paulo estava orando para que esse caminhar deles na justiça, no caminho do Senhor, seja completo. Então, cada um de nós precisamos chegar a um determinado ponto, a uma determinada maturidade espiritual, que certamente não chegamos ainda. Isso significa que nós precisamos de alguma coisa que nos leve a esse caminho. A gente precisa ter atitudes e comportamentos que vão nos levar a esse caminho de maturidade e chegarmos à estatura de varão perfeito, à imagem de Cristo. E é isso que Paulo então está orando pelo povo de Colosso. Isso no capítulo 1 ainda. Ele vai lembrar o povo de Colosso, lá no capítulo 21, lá no versículo 21 e 22 ainda do 1º capítulo. Olha o que ele diz: a vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, o que Paulo está, olha por onde Paulo está levando o entendimento para Colosso. Lembrem que vocês antes eram pecadores, vocês não tinham conciliação nenhuma com o Pai, vocês estavam perdidos nos seus próprios pecados. Mas o Senhor, então, pelo seu sangue, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte de Cristo. Nós alcançamos, então, a conciliação com o Pai, e assim agora nós fazemos parte do corpo de Cristo. Com que propósito a gente passa a fazer parte do corpo de Cristo? E esse daí é o ponto. Esse é o ponto que nós devemos levar em consideração. Que nós fomos chamados
para o corpo de Cristo com um propósito muito claro, que nós sejamos santos, irrepreensíveis e inculpáveis. E aí, como é que tem sido a sua vida? Como que está? Você tem sido uma pessoa irrepreensível na presença do Senhor, na vontade do Senhor, naquilo que o Senhor espera de você? Meus irmãos, nós somos chamados para sermos a imagem de Cristo nesse lugar. E esse Cristo que aqui também em Colossenses ele fala que é a imagem do Deus vivo. Então nós representamos o Deus vivo, representando a Cristo. Então as pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nós. A pergunta então que nós devemos fazer uns aos outros é: quando as pessoas olham para nós e para nós mesmos, quando as pessoas olham para nós, têm visto Cristo? Têm visto o exemplo de Cristo? Será que as pessoas olham e falam assim: esse daí realmente parece com o pai dele, e é Deus? Então nós devemos justamente entender que, embora muitas vezes a gente esteja no caminho do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, existe uma progressão, uma glória após glória, uma graça após graça, um crescimento após crescimento, uma edificação que tem que ser buscada por nós. É responsabilidade de nós buscar isso, porque foi para esse propósito que o Senhor nos chamou. Então podemos perguntar: mas como eu posso ser irrepreensível? E aí o Senhor vai nos dar todas as condições para sermos irrepreensíveis e perfeitos e santos. E é esse o teor da carta de Paulo aqui aos Colossenses. Então ele vai ainda no capítulo 1 falar um pouco do seu ministério, de como que o Senhor vai operando. No versículo 28 ele fala assim: a quem nós anunciamos, Jesus, falando de Jesus, nós anunciamos admoestando a todo homem e ensinando a todo homem que em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. O ministério de Paulo é levar eles, os colossenses, os seus discípulos, a serem perfeitos como Cristo. Então, esse é o alvo, meus irmãos. A vida cristã não tem outro propósito, não é apenas uma forma de nós termos uma vida social, para nós sentirmos menos culpados na nossa moral, para nós termos qualquer tipo de... não é uma fuga das nossas próprias obsessões e compulsões. Não, é um lugar... O Evangelho de Cristo, ele vem para nos transformar, nos dar uma nova vida e uma vida semelhante a Cristo. E a única forma de termos uma vida semelhante à vida de Cristo é a gente vivendo uma vida com Ele, íntegra, uma vida onde Ele flua em nós. E o nosso objetivo, o nosso propósito, o propósito de Deus para nós tem que ser a perfeição. Parece uma palavra difícil, né? Eu estava até conversando essa semana, não lembro com quem, acho que era com o Valdir, não lembro com quem eu estava falando, que o Senhor ele espera de nós que nós sejamos perfeitos. Como é que eu vou explicar? O Senhor espera não que nós tenhamos que buscar aquilo, parecer semelhante a Cristo. Ele não espera que nós sejamos... no capítulo 2, vou falar melhor a respeito disso, depois eu volto. No capítulo 2 ele começa a falar sobre a luta para pregar o Evangelho. E no versículo 2 e 3 ele fala assim, para que... Deixa eu pôr aqui para vocês também. Capítulo 2, versículo 2 e 3. Apareceu? Cristo. Para que os seus corações sejam consolados e sejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência, para que o conhecimento do ministério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, todo entendimento, todo conhecimento está no Senhor. Ele vai começando a falar isso. Agora no versículo 8, olha no versículo 8 o que ele fala. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O que Paulo está falando? Nesse trecho,
Paulo está falando para os Colossenses assim, olha, não deixem que as pessoas levem vocês a viver uma vida cristã cheia de regras. Aí você fala assim, mas Cristo não coloca os seus mandamentos, ele não fala assim, olha, o meu mandamento, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Então, mandamentos são regras. Mas o que Paulo está combatendo aqui? Paulo está combatendo a religiosidade, aquele pensamento idólatra. Presta atenção nisso. Pensamento idólatra, que se eu me comportar da forma como Deus espera que eu me comporte, eu vou ter um merecimento, seja de entrar então nas suas bênçãos ou de obter alguma bênção dele, né? Entrar no seu reino ou de obter alguma bênção, alguma coisa. Então eu vou fazer aquele voto, seguir aqueles rituais e Deus vai se agradar de mim, então ele vai me dar o que eu quero. Esse é um pensamento idólatra. O que Paulo está combatendo é justamente isso. Olha, não é assim, não tenham cuidado para que ninguém faça presa, levando vocês a esse tipo de filosofia, esses conceitos. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, no versículo 9. No versículo 10, assim, ó, vocês estáis perfeitos nele, que é a cabeça e todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, vamos lá. Colossenses, um povo que está fazendo a vontade de Deus, operando em fé na obra, no amor de Cristo. Paulo começa então a falar com eles sobre um crescimento ainda no entendimento e na vontade de Deus para buscar a irrepreensibilidade e a perfeição. E aí ele começa a combater o legalismo. Aquilo em que, por cumprir aquelas ordenanças da lei, então eles vão conseguir esse aperfeiçoamento. É isso que ele está combatendo. Não, o aperfeiçoamento não é através desse legalismo, não é através de cumprir esses mandamentos que você vai ser aperfeiçoado. Nós precisamos entender a diferença. O Senhor não espera que nós obedeçamos para poder ser. Ele espera que nós sejamos. E porque somos, nós somos obedientes. Ele espera que nós tenhamos um relacionamento com Cristo, que Ele flua em nós. E aí todo o seu ser passa a transformar o nosso ser. E aí essa transformação que Ele provoca em nós, nos leva automaticamente à obediência. Nos leva automaticamente a cumprir a vontade do Senhor, a obedecer a vontade do Senhor. É esse o entendimento que Paulo está tentando levar aos Colossenses. No final aqui do capítulo 2, no finalzinho, ele vai falar justamente o seguinte, é importante isso aqui para você entender o contexto. Tudo isso aqui eu estou contextualizando onde eu quero chegar no capítulo 3. No finalzinho do capítulo 2, ele vai falar que só Cristo é que livra do pecado. Ele vai falar o seguinte: se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Então, não é isso que vai levar você a ser cristão. É Cristo que vai fazer todo o processo. Então, eles colocam: não toques, não proves, não manuseis, essas coisas vão perecer com o uso. E no versículo 23 do capítulo 2, ela fala assim: essas coisas, essas doutrinas de homens, preceitos de homens, têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não tem valor algum, senão para a satisfação da carne. Então veja, esse é o contexto imediatamente anterior ao que nós lemos aqui no começo, que está lá em Colossenses 3. Ele vai falar sobre viver plenamente em Cristo. Então aí é que eu queria chegar. Lembrei o que eu estava comentando com o Valdir, que quando a gente se compara com os nossos semelhantes, a gente muitas vezes acha que a gente é bom. Muitas vezes a gente acha que a gente é justo. A gente olha para as pessoas ao nosso lado e fala assim: poxa, eu sou mais justo que ele. Eu me comporto melhor. Eu começo a comparar com aquele que está abaixo de mim, em termos de prática
E era assim que os fariseus faziam. Eles se achavam os tais porque eles eram mais cuidadosos da lei do que os outros. E quem mais foi combatido por Jesus foram os fariseus, porque eles só tinham aquela aparência, eles cumpriam aquilo enquanto estava sendo visto pelos outros, mas no seu coração não faziam a vontade de Deus. Até o profeta Isaías, né, fala um pouco dos profetas, né, dos sacerdotes, né, e do próprio povo, falando assim: olha, esse povo me louva com os lábios, mas não com o seu coração. Então não adianta a gente ter uma aparência externa de santidade se ela não acontece no nosso interior. E para que isso seja notório, para que isso seja perceptível, é o que vem agora o texto que nós lemos no começo. Ele vai falar assim, ó: portanto, tudo isso daí que nós dissemos até agora, depois que você reflete, entende tudo isso, você tem que levar em consideração o seguinte: se você já ressuscitou com Cristo, busca as coisas de cima. E aí eu lembro de uma palavra que eu acho que foi o Luciano Subirá que falou, e eu concordo com ele, que ele falou assim: aquele que olha para as coisas de cima não se distrai com as coisas de baixo. E é verdade também que aquele que olha para as coisas de baixo não percebe as coisas de cima. Para que lado você está olhando? É essa reflexão que o Senhor vem nos fazer hoje. Você está olhando para cima ou está olhando para baixo? Você está se preocupando mais com as suas próprias vontades ou com as vontades do Pai? A pergunta é a seguinte: quem que manda, quem que governa o meu ser? É o Robson ou é Deus? Quem que governa o teu ser? Quem que decide o que você vai fazer hoje? O que decide o que você vai fazer amanhã? Quem que decide onde você vai investir? Quem que decide com quem você vai se relacionar, em qualquer tipo de relacionamento profissional? Quem? É tudo você que decide ou é o Senhor que decide? Você busca a direção do Senhor? Você faz todas as suas decisões, todo o teu caminho está sendo guiado pelo Espírito Santo ou é pelo teu próprio ser, pelo teu próprio espírito, pela tua própria vontade? O Senhor, Paulo também fala em Romanos 8, que ele fala assim, que quem é guiado pela carne vai perecer, vai morrer. Mas se pelo Espírito vocês mortificarem as obras da carne, então vivereis. E é isso que o Senhor está falando conosco. Nós precisamos entender que essa carne somos nós, nosso eu, a nossa vontade, nossos desejos, aquilo que nós queremos. Meus irmãos, por mais que nós sejamos cheios do Espírito, o nosso querer vai continuar lá. Mas sabe o que é mortificar a si mesmo? Sabe o que é negar a si mesmo para seguir a Cristo? É abrir mão da nossa própria vontade. E Jesus deu exemplo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porém, seja feita a tua vontade. Então, qual era a vontade de Cristo? A vontade de Cristo era não morrer na cruz. Na hora que chegou diante daquela aflição, que ele estava suando gotas de sangue, bateu a emoção ali, o medo, o sentimento, né? Aquele negócio, aquela aflição estava tão grande que saía sangue junto com o seu suor. Então, quem quer passar por isso, Jesus não era masoquista. Ele não era alguém que gostava de sofrer, ele não queria sofrer. Ninguém quer sofrer. Mas o maior exemplo de Cristo é esse. Ele abriu mão de si mesmo. Peraí, eu não quero sofrer, mas eu prefiro fazer a vontade do Pai do que a minha. E é isso que o Senhor quer que nós entendamos. E nós precisamos ser radicais nessa vontade do Pai. Nós precisamos deixar que o Pai e o Espírito Santo transformem a nossa vontade, mortifiquem a nossa vontade. E a gente tenha entendimento. E aí, entendendo isso, tendo claro isso, ele vem falando: nós ressuscitamos com Cristo, busca as coisas do alto, pensar nas coisas que são de cima. No versículo 3, ele vai falar assim: porque vocês já estão mortos. Porque vocês já estão mortos e a vossa vida está escondida em Deus. E aí? Já morreu? Será que o Robson está muito vivo ainda?
Eu vou falar para os irmãos, eu estou tentando me matar. E não estou falando de suicídio. Eu estou falando de que as minhas vontades cada vez mais sejam mortificadas para que a vontade de Deus aconteça em minha vida. Isso que Paulo fala, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, aquele que quiser seguir ao Senhor tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, ou seja, fazer sacrifícios, e fazer sacrifícios é negar, é fazer renúncia de si mesmo. O Senhor, Ele quer que nós sejamos intensos em renunciar o nosso eu e a nossa vontade. Essa é a palavra que o Senhor quer falar conosco hoje. Complementando tudo que o Senhor falou sobre o desânimo, sobre o pecado, tudo isso vai acontecer se nós negarmos a nós mesmos. Tudo se resume. Você quer vencer o pecado e ser perfeito? Mate-se. Não no sentido literal. Mate seu eu, a sua vontade, os seus desejos. Isso daí, você vai ser perfeito. Porque todo pecado é resultado do orgulho do ser humano colocando a sua própria vontade acima da vontade do Pai. Quando o ser humano começa a colocar a vontade do Pai no trono da sua vida, então as coisas começam a andar na perfeição de Cristo. Continuando, olha o versículo 4, diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Olha o 5. Por isso, está falando com vocês cristãos, quase toda a Bíblia, né, a maior parte dos textos bíblicos são direcionados àqueles que já creem, não é para aqueles que não creem. Então, estou falando você que crê, que já entende que seu nome está escrito no livro da vida, você tem uma tarefa diante desse compromisso, diante dessa entrega que você deu ao Senhor, tem uma tarefa a ser feita. E essa tarefa, assim, mortificar. E quem vai mortificar? É Deus que vai fazer isso por você? Não, você tem que mortificar, pois os teus membros, os vossos membros, que estão sobre a terra. E aí ele começa a colocar nome nos desejos e impulsos que nós temos. É fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, que é um desejo desenfreado por uma coisa, e a avareza, que é a idolatria. Então, foca nessa palavra: mortifiquem, pois, os vossos membros. Cabe a nós, é responsabilidade nossa, que cremos e que queremos agradar a Deus em tudo, abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, mortificar as nossas vontades. Versículo 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo vocês andaram e viviam nelas. Mas agora se despojem também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Se despojar é abrir mão. Quem que tem que fazer isso? Não é Deus que vai fazer isso em nós. Cabe a nós fazermos isso. Abrir mão. Eu não quero mais, eu me despojo, eu jogo fora, eu descarto a minha ira, eu descarto a cólera, eu descarto a malícia, eu jogo fora a maledicência, eu jogo fora todas as palavras torpes da minha boca, porque agora eu fui resgatado, salvo por Cristo. O Senhor nos libertou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou. Nós não merecíamos. E aí a gente estava falando também isso daí. A gente compara um com o outro, a gente se acha santo, a gente se acha bom. Mas quando a gente compara com o Senhor Altíssimo, tremendo, todo-poderoso, a gente vai percebendo quão injusto nós somos. A gente vai percebendo, né, eu estava falando também, era com o Cleison, estava conversando com o Cleison, ele falou assim, olha, ele chegou, ele estava perguntando sobre como amar o próximo e tal, e eu falei assim, ó, vamos falar sobre amor. A questão começa assim, como que você faz para amar? Primeiro você tem que entender o que é amor. O que é amor, então? Aí você começa a olhar para aquele que amou. A maior prova de amor é que Cristo deu sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Aí você olha esse tamanho, o tamanho do amor de Deus, e compara com esse amor que você achou que tinha tão grande. Você é capaz de amar como Cristo amou? Aí você começa a ver o tamanho do seu amor, que ele não é nada. À medida que a gente vai se aproximando de Deus, é igual quando a gente olha um avião, né? Tá lá longe, a gente vê ele pequenininho, a gente vai se aproximando, aí dali a pouco ele vai ficando grande, é enorme.
E enquanto a gente está meio distante de Deus, a gente acha que a gente é alguma coisa. Aí a gente vai se aproximando de Deus, acontece igual aconteceu com Isaías. Isaías, um homem usado por Deus, um instrumento, profeta de Deus, ele ora que tem a visão do céu, tem a visão ali do trono de Deus, da sua glória, do seu poder, da sua majestade. Qual foi a primeira coisa que ele percebeu? Ai de mim, que sou pecador, homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios. É isso que acontece à medida que a gente se aproxima de Deus. E sabe o que acontece? Sabe o que Deus faz? Essa é a graça, essa é a misericórdia maravilhosa de Deus. Ele manda um anjo pegar com a tenaz a brasa do altar e toca nos lábios de Isaías. E ele fala assim: agora o seu pecado foi purificado. A próxima pergunta é: em quem enviarei eu? Diz o Senhor. E aí qual foi a resposta de Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, se a gente permanece distante do Senhor, a gente se engana achando que a gente está bem. À medida que a gente vai se aproximando do Senhor Todo-Poderoso, vai aparecendo o tamanho da nossa miserabilidade. E aí, sabe o que o Senhor faz? A cada falha, cada pecado, cada erro que nós identificamos quando nos aproximamos do Senhor, através da sua palavra, através da oração, nós vamos entendendo a grandeza da glória do Senhor e entendendo o tamanho do nosso pecado. Porque o que a gente achava bom, a gente vai chegando um pouco mais perto, a gente já percebe que não é tão bom assim. E aí, na hora que a gente chega mais perto, a gente percebe que a gente não era nada bom. Na hora que chega mais perto, a gente percebe que a gente era mal. E na hora que a gente chega mais perto, a gente percebe que a gente merece morrer. E aí, sabe o que o Senhor fala? Eu quero que você morra, para que eu viva em você. Aleluia. Se aproxime mais de Deus pela sua palavra, pelo entendimento do seu querer, da sua vontade. Abra mão de todas essas coisas, do seu eu, da sua vontade, dos seus desejos, da sua concupiscência. Abra mão dessas coisas e busque o Senhor. À medida que você vai buscando o Senhor, Ele vai aperfeiçoando, porque é isso que Ele espera. Ele quer que nós sejamos irrepreensíveis, perfeitos, e Ele é que faz isso em nós, à medida que nós vamos buscando. Se nós achegamos a Deus, Ele vai se achegando a nós. Nós vamos achegando a Deus, Ele vai se achegando a nós. E a cada vez que Ele se aproxima de nós, Ele vai limpando alguma coisa. Ele vai nos lapidando e vai tirando todas as imperfeições. Esse é o caminho. Bem, Paulo continua falando, eu vou ler até o versículo 17. Ele fala assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, nem bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. E olha, qual é o verbo nesse texto? Do mesmo jeito que ele falou lá atrás, mortificai, despoje-se e mortifique todos os seus desejos, as suas vontades. Agora ele vai falar o seguinte: cabe a vocês também, Colossenses, cabe a vocês também, meu irmão cristão que crê em Cristo Jesus, e a mim, nos revestir. Então a gente se despe, né? Tira a roupa da imoralidade, da malícia, de tudo isso, tira toda essa forma de viver que é a nossa forma de viver e se reveste agora e começa a viver da forma de Deus. Nós que somos eleitos, santos e amados por Deus, temos o privilégio agora de termos acesso a essa nova veste pura, limpa. E assim cabe a nós tomar isso que Deus está nos dando e vestir disso. Vestir então de entranhas de misericórdia, ou seja, nosso íntimo é cheio de misericórdia. É aí que acontece aquilo que o pastor pregou domingo passado. Ele fala assim: meus irmãos, olha, aprenda a perdoar o seu irmão. Aprenda a perdoar de tal forma que antes dele cometer o erro contra você, você já tem o perdão liberado. Isso tem entranha de misericórdia. A misericórdia do Senhor está tão dentro de você que não bate nada que te ofenda. Você libera o perdão facilmente. Isso daí é o processo que você é responsável para buscar. E Deus se responsabiliza de conceder.
É esse o caminho. Então se revista como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Olha o versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Versículo 14. E sobre tudo isso, se revistam de amor, que é o vínculo da perfeição. O amor resume tudo, como foi dito por Cristo, o resumo de toda a lei. Por isso que o legalismo ele só atrapalha. Nós temos que aprender o que é amar, porque quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente não vai ter ídolos. A gente vai dedicar nossa vida a Ele. Quando a gente ama o próximo como amamos a nós mesmos, a gente não vai adulterar, a gente não vai matar, a gente não vai cobiçar, a gente não vai fazer nada do que a lei proíbe, porque automaticamente o amor nos leva a isso. E o amar é a gente abrir mão, é fazer o que Cristo fez por nós. Abriu mão de si mesmo, se humilhou, se entregou, morreu, para que nós, que não merecíamos, tenhamos vida. É isso que Deus espera que nós façamos um pelo outro. Isso é amar, acima de todas as coisas. Então, sobretudo, isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Glória a Deus. A palavra de Cristo, está aí um versículo chave para entender como tudo isso que citamos acima é possível. Se a palavra de Cristo habitar em nós abundantemente, em toda sabedoria, nos ensinando e nos admoestando uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. É assim que a palavra de Deus tem que habitar em nós. Nós temos que ter esse relacionamento, nós temos que ter abundantemente a palavra transbordando em nós, porque a palavra é que nos purifica, a palavra é que nos transforma, a palavra é que nos mostra onde estão os nossos erros, as nossas falhas. E aí, através desta palavra, nós vamos entendendo, nós vamos tendo sabedoria, e nós vamos ensinando uns aos outros, nós vamos tendo um relacionamento de igreja, de corpo de Cristo, onde um vai aperfeiçoando o outro para crescimento na glória. E assim, com salmos, cânticos, hinos espirituais, isso é cultuar, isso é adorar ao Senhor, e assim o Espírito Santo vai nos enchendo, e todo esse processo que foi citado anteriormente vai sendo produzido em nós. E para terminar, versículo 17: E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Pai. Meus irmãos, que o Senhor tem falado, e Ele quer que nós entendamos, é que tudo isso que Ele disse, que Ele diz em Sua palavra, e que Ele tem dito a nós durante todos esses dias, se resume em fazer a vontade do Pai. Tudo o que fizermos. Então, a reflexão que eu quero que nós, eu e você, façamos nessa semana, façamos todos os dias e a cada dia, é que nós pensamos assim, o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer ou o que eu fiz hoje. Eu fiz porque eu queria, eu vivo do jeito que eu quero, não, é eu que mando em mim. Ou eu estou fazendo a vontade do Senhor para a glória do Senhor, fazer tudo em nome do Senhor Jesus. É em nome do Senhor Jesus que nós estamos vivendo? É em nome do Senhor Jesus que nós estamos dormindo? É em nome do Senhor Jesus que nós estamos trabalhando? É em nome do Senhor Jesus que nós estamos conversando? É em nome do Senhor Jesus que nós estamos nos relacionando uns com os outros? É em nome do Senhor Jesus que nós estamos nos divertindo? É em nome do Senhor Jesus que nós estamos fazendo qualquer coisa na nossa vida? Seja tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças e tudo. É viver completamente e radicalmente o Evangelho de Cristo, a vida de Cristo, como trazendo o reino dos céus para cá, como se nós já estivéssemos plenamente no reino de Deus. O Senhor quer que venha, Senhor, o teu reino. Por isso que cada dia, na oração do Pai Nosso, fala assim, a oração é diária. E Ele diz, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. E que nós possamos proclamar todos os dias, Senhor,
logo de manhã, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, porque tudo que eu fizer seja para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Seja o nosso viver para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. E assim nós vamos ser bem-sucedidos em tudo que fizermos. O Senhor vai abençoar tudo. Que o seu casamento e o meu casamento reflita o relacionamento de Cristo com a igreja. Que o seu relacionamento com seus filhos reflita o relacionamento de Pai Celeste com seu Filho Jesus Cristo. Que o seu relacionamento com todos reflita o relacionamento de irmãos em Cristo Jesus. De uma família que vive num reino celestial, cheio de justiça, de integridade, de irrepreensibilidade. Esse deve ser o nosso dia a dia, para a honra e glória do Senhor. Que o Espírito Santo fale ainda mais no teu coração, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glórias ao Senhor.